Maravilha, maravilha. Deus é o dono do lugar. Acabou o esculacho, hein? Acabou o esculacho. Monte Webcast na companhia da grande Daiana Paz, CEO D360, né? Parceria não é inédita, né? Porque a gente já estamos em relacionamento há bastante tempo. Uma parceria, né? Forte. Graças a Deus. E hoje, mais uma vez, totalmente excelente. Nem vou apresentar agora, porque vou deixar as honras da casa para nossa amiga Daiana. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A primeira entrevista foi um sucesso e, obviamente, que a gente tinha que trazer você de volta, né? Bem-vindo mais uma vez aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Confesso que gostei muito também da primeira entrevista aqui, né? E só tenho a agradecer. Foi bem, teve uma boa percussão, as pessoas, meus amigos, gostaram bastante também. Ai, que bom. O corte que deu lá, o corte que foi lá que a gente fez a collab, caraca, deu acho mais de 1.000 comentários, mais de 2.000 likes. Só muita collab, gente. Hein, pessoal? Só a collab. Imagina essa segunda entrevista aqui. Então fica aqui com a gente, não perca. Maravilha, maravilha. Ó, ele é médico, né? Ortopedista. A gente vai focar muito no. Da outra vez a gente focou em apresentá-lo ao nosso público, né? A vocês. E agora a gente vai entrar em alguns temas mais específicos. Então, só a gente fazer uma recapitulação. Como é que foi para você se tornar um ortopedista? Então, houve um pouco, né, da influência familiar, né? Como eu disse anteriormente, eu tenho um tio, foi 3 primos ortopedistas, tem um outro tio também que é de coração, que é o Dr. Gaspar, o meu tio, e o outro é o Arnaldo Blum, hoje é falecido, e também tem mais alguns primos que vêm aí, tem o Thiago, tem o Rafael, o Gisele, são pessoas que a gente se conhece desde a infância, e como eu já disse, sempre quis ser médico, né? E, de certa forma, facilitou um pouco a área da ortopedia, que tem a ver um pouco com a área de esporte também. Então, foi uma área que me conquistou bastante. E assim, dentro da própria ortopedia já tem algumas outras áreas. Você falou da área de esporte, mas dentro dessas próprias áreas tem uma área que o senhor acaba tendo mais familiaridade, você acaba se identificando mais. Hoje, quais são essas principais áreas que hoje o senhor atua, que assim, faz diferença também na vida das pessoas? Então, hoje eu atendo ortopedia geral, né? E faço mais dor e a gente está se identificando mais com a parte de coluna, né? A gente tem bastante pacientes de coluna, graças a Deus, com bons resultados, né? A gente tem uma excelente equipe que trabalha com a gente e nos ajuda nisso aí. Bacana, bacana. Já que a gente tocou no ponto de coluna, né? Vamos falar sobre as dores lombares, assim. O que seu paciente mais se queixa? Quais são os tratamentos? Então, normalmente, né, a principal queixa que o paciente tem, né, de dor, né, lombar, é uma das principais queixas ortopédicas, e eles sempre culpam o trabalho, né? O trabalho, que eu trabalho com isso, com aquilo. E normalmente o trabalho pode ser um agravante, né? Como a maioria dos problemas de saúde está relacionado aos nossos hábitos de vida. Então, se ele trabalha com um serviço pesado, ele tem que tentar se condicionar para aquilo, para diminuir a chance de acontecer, né? Então, e existe também o fator emocional, o estresse também ajuda, né? Tem gente que quando se aborrece, tem crise de coluna, né? Tem o fator degenerativo, idade, né? Que também é uma causa de dor lombar, que com o fator idade, normalmente o metabolismo se lentifica e existe um fator também chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, resumindo um pouquinho, é um corpo que facilita ganhar peso e perder força. Então, isso facilita, de uma certa forma, você ter as dores osteoarticulares, né? Essas são, digamos assim, as principais causas de dor, né? E o estresse causa dor na coluna? Muita gente vai ficar, né? Nossa, como assim? Porque a pessoa acha mais que seria cervical, porque o estresse causa uma tensão muscular. Às vezes, numa discussão, né? Eu já peguei paciente, tem um amigo que quando ele vai na discussão, a coluna logo ataca, né? Então, isso é um fator que às vezes você faz uma ressonância, né? Que o paciente tem muito maneiro. Doutor, eu quero saber como é que está a minha coluna. Isso é uma pergunta comum.
Mas você tá assim, não tô sentindo nada, a pessoa pode pedir uma ressonância para eu saber como é que está. Aí a gente tem que explicar, não, esse é um exame complementar que vai tirar uma dúvida se você tiver uma dor cervical, uma dor lombar, né? E aí a gente vai atrás, porque a gente não trata exame, né? De uma forma geral, a gente trata a clínica, aquilo vai tirar uma dúvida, e aí às vezes as pessoas, aí você faz uma ressonância, tá perfeita a coluna, mas não é possível, tem dor, e a gente tem que explicar que o exame não fala de dor é sugestivo, ninguém tem como falar para você, que você chegar para mim, doutor, eu tenho uma dor, fala, não, você não tem dor. Isso é impossível, não existe nada, pressão se afere, temperatura, agora a dor no máximo tem uma escala da dor, a gente às vezes, ou ela fala de 0 a 10, mas isso é uma coisa, né, às vezes o 10 seu... Mesmo assim é subjetivo. É, subjetivo, então ninguém tem essa capacidade, então você tem que explicar para o paciente que ele fica aborrecido, não é possível que eu não tenha nada na coluna, ele fica aborrecido, fala, cara, primeiro vamos agradecer que o seu exame está normal, mas eu não estou dizendo que você não tenha dor, não é por isso que eu não vou te tratar, eu não vou te medicar. É que eles ficam meio... E às vezes, muitas das vezes, também, quando depende do trabalho, às vezes foi mandado embora, ele quer achar alguma causa para, né, para justificar alguma coisa de trabalhista, mas enfim. Então, a gente tem que explicar para o paciente, é importante, porque ele não conhece, ele acha que, e como eu já disse, ele acha que a ressonância vai falar que a coluna dele tá boa. Se você não tem queixa, eu falo, sua coluna tá ótima. E você explicar, às vezes, com o paciente que não precisa do exame, que ele acha que o exame... Fora dar o diagnóstico, ele vai falar que se tá bom ou se tá ruim. Ou então, você não vai fazer. A ressonância não vai tirar sua dor, não vai curar, ela vai tirar uma dúvida. Mas se você não tem o porquê fazer. E às vezes, normalmente, tem com pacientes com convênio, você tem que explicar: se eu pedir uma ressonância para você hoje, e você vai fazer, tudo mais, vai estar normal. Fora você não ter queixa. Mas se daqui a 2 semanas você tiver essa dor, e aí você realmente vai precisar de uma ressonância para esclarecer uma dúvida. Às vezes seu convênio não vai liberar. E se for particular, você tem que pagar outra. Aí você vai querer, mas eu paguei X, que é um exame caro, eu tenho que fazer de novo? Vai, porque o exame é complementar. Você tem que ter sintoma para eu pedir o exame. Uma coisa comum que também dá dor nas costas, por exemplo, que eu pego muito na emergência, paciente com dor nas costas, né? A gente conversa, pergunta, como é que é? Melhora quando deita, em repouso, os remédios, já estou tomando 500 remédios para dor, nada melhora. Então, uma coisa que dá dor na coluna é uma infecção urinária. Isso é uma coisa comum. E aí você pede o exame, às vezes o paciente, mas eu tenho dor nas costas, mas vamos pecar pelo excesso, vamos pedir isso. E muitas das vezes dá positivo. Então você tem que entrar com antibiótico. Só que aí ele achar que ele tinha que fazer uma ressonância. Então, tudo isso a gente tem que ter um timezinho, porque eu já peguei gente da área da saúde que discutiu comigo. Que eu sou enfermeiro, eu sou isso não tem nada a ver. E eu falo, cara, eu tô querendo pecar pelo excesso. Você tá aqui na emergência, faz o exame e a gente vai tirar dúvida. Dessa enfermeira mesmo deu positivo, ela também teve humildade, na hora ela teve uma certa soberba de... Eu falo, cara, eu não tô disputando conhecimento com você. Eu tô querendo fechar igual um filtro, para chegar, se der, podia ter dado normal, mas no caso, deu positivo. Ela foi, me pediu desculpa. No outro dia veio agradecer, doutor, realmente que o melhor foi o antibiótico. Então você tem que ter esse feeling com os pacientes. Tem paciente hoje, a gente tem um médico aí famoso que é o Dr. Google. Então ele já vem com diagnóstico, com tratamento, e é bem legal. Esse Dr. Google, ele é tudo, né? Ele é muito como eu digo, polivalente. Né? Ele é terapeuta, ele é psicólogo. Maravilha. Mas na verdade, você falou sobre questão trabalhista, e assim, tem os migué, né? E o Miguel, cara? Como é que é o Miguel? O cara que não quer trabalhar. Então, eu mesmo fui um deles, cara. Então, eu falo o seguinte, eu já fui um cara muito rígido contra dar atestado para paciente. Hoje eu sou um cara muito tranquilo. Por quê? Uma vez aconteceu até uma situação no hospital que eu trabalho, com uma empresa X, né? Normalmente ela tem N mil funcionários, 50 mil funcionários, e ela chegou pro convênio, fala pro hospital tal, se ele continuar dando atestado, eu vou cancelar com você como convênio, se esse hospital começar a dar atestado para meus funcionários, assim, tudo. E eu acho que o hospital não teve digamos assim, uma boa assessoria, não pensou. E aí, eu nem sabia disso, cheguei lá, tinha uma placa no meu consultório, na hora que eu abri, médico não dá atestado, a diretoria. Eu arranquei na mesma hora, joguei fora, porque atestado é uma conduta médica. Aí vieram até falar, por que você tirou? O que está acontecendo? Eu falei, não, mas o que houve? Não, que a empresa X falou, se a gente continuar dando atestado, ela vai cancelar o convênio com o convênio tal, e aí a gente está com medo. Eu falei, olha só, primeiro ponto de vista,
como já disse, o atestado é um ato médico, a responsabilidade é minha, esse é o primeiro ponto. Segundo, isso aqui não deixa de ser um comércio, a gente ganha, né, por vida, que é um estabelecimento privado, né? E se você fizer isso, esse funcionário que pega atestado aqui, né, o hospital não manda dar atestado para ninguém, quem dá é o médico, sou eu, é o outro, ninguém fala que a gente é obrigado a atestar. Então, mas esse cara, simplesmente, ele vai procurar outro lugar para dar atestado, ele não vai mudar. Então, quem tem que punir? Hoje existe banco de dados. Você sabe o funcionário que é produtivo, o cara que dá atestado. Então, quem tem que punir... tirar o foco dele, né, a responsabilidade dele, terceirizando. Como se isso fosse mudar. Mas quem tem que punir? O funcionário é a empresa. Por quê? Aí eu falei, isso que você está fazendo, você tem que esquecer que você não tem só esse convênio aqui. Você tem, sei lá, nem sei, 30, sei lá quantos convênios existem lá nesse hospital. Tem bastante. Então, você está pegando... Como comércio, está punindo todos os outros convênios e você que no final do mês vai cair. Porque querendo mal ou bem, esse paciente, a gente não pode, foi o que eu falei, eu não tenho como saber se você chega para mim estar com dor, não, para mim estar com dor. Eu pergunto, quer tomar injeção, comprimido? Pergunta. Eu falo doce digestivo, meu querido. Você acha que com comprimido, eu não vou discutir com o paciente. Por quê? Eu tenho um plantão aqui todo X dia. A gente sabe que hoje a gente é covardia. Você não dá um atestado, porque a gente, eu vou perder minha cesta básica, acontecer isso, aquilo. O cara, às vezes, a gente como homem é mais difícil, né? Mas as médicas, já houve caso de agressão por não dar atestado, ou às vezes te espera lá fora e faz uma maldade porque você não deu um atestado, porque aquela empresa não puniu o paciente e ainda pode te prejudicar. Então, eu falei para ele, financeiramente para o hospital vai ser ruim, porque vai diminuir o número e você vai, por causa de uma... Você tem que chamar o dono da empresa aqui, e fazer justamente isso. Se você acha que se eu parar de dar atestado para esse funcionário, ele vai parar de dar atestado na sua empresa? Não vai. Então, assim como você tem o seu comércio, aqui é comércio. Eu não tenho como é que eu vou diminuir o número de atendimento por causa da sua empresa? A gente tem que pagar as contas. Você vai, tem um atendimento X, vai cair o atendimento? Vai. Por quê? Tem o paciente com queixa, graças a Deus é a maioria, mas tem aqueles que a gente sabe. Foi o que eu falei, eu que vou punir ele. Eu não assino a carteira dele, então ele é adulto, ele sabe das consequências de atestado, se der, o risco de ser mandado embora. Então, eu não vou pôr minha vida em risco, não vou me estressar, que na época que eu era muito rígido, você discute com o paciente, você dá a declaração de hora. Se expõe de bobeira. Aí o cara, eu pago o teu salário, tem aquela coisa toda que você tem que me dar, porque eu que pago, enfim, essa situação toda. E aí, você no final do dia, lá eu atendi em média 80 pacientes dia. Então, vamos dizer, desses 80 que eu discutisse, de uma certa forma, com o vídeo sobre dar atestado, você tem que passar no médico do trabalho, vai ter uma reavaliação, e ele que sabe, se ele vai mudar a sua função. Então, no final do dia, aumenta a chance de ter uma certa violência contra mim, ficar hipertenso, infartar, porque tá ali, você fica... Quando você não tem como atender durante pelo menos um período, depois que você tem uma certa indisposição contra o paciente, né? Que é... de uma certa forma, você fica estressado. Então, aumenta a chance de você ficar diabético, hipertenso, infartar. Então, eu falo, isso foi uma maturidade minha que eu fui adquirindo. E hoje eu trato assim, e amanhã? Eu falo, amanhã, se tiver ruim, vem aqui de novo. É outro médico, você vai te dar atestado, eu não sei. Então, a gente sabe, de uma certa forma, quando o paciente, digamos, tem um problema ou não. Óbvio, se chega lá com uma entorse tornozelo, a gente vê um atendente, às vezes, um edema, né, de punho. Então, a gente sabe que tem que mobilizar. Mas a coluna mesmo, eu acho que a coluna também dá pra dar assim, Miguel. Não, coluna não, assim, igual de falar. Porque como tu falou, a dor é subjetiva. Sim, então, mas a gente tem como, através do exame físico, eu não vou dar os pulinhos de gato, que a gente sabe que o cara tá de migué. Por exemplo, tem... Tu acha que tu vai arrumar essa... vai se dar bem aqui? Não. A gente faz uma coisa assim, pessoal, tá aqui o cara, o cara tá tudo atencioso. Se você querer esbarra na caneta, o cara vai... Aí, já é. O cara vai no reflexo. É só um tapinha assim, tem o próprio exame físico também que te ajuda. Você vê que não tem tensão muscular na musculatura dele. Tem outro, mas esse da caneta, então que a gente dá um tapinha assim, o cara vai, ele mesmo olha pra você, tipo, me entreguei. Entendeu? Então, tem uns pulinhos do gato disso aí, entendeu? Então, mas eu falei, o que acontece? Graças a Deus, eu tenho, na emergência, tem aqueles que, eu falo, meu, que eu... ontem não sei o que, trabalhei muito no quadro, foi o nome de uma empresa que vai muito lá, perdão. Então tá bom, toma um dia, quer um remédio? Só um remédio, então tchau. Ele não gastou meu tempo, eu não gastei dele, não me aborreci. O hospital ficou feliz também que faturou lá o convênio, porque na emergência a gente não ganha por paciente, a gente tem um salário fixo.
E no meu dia é até relativamente cheio, porque eu trato também, por mais que na emergência, normalmente a gente tem que caminhar para o ambulatório, e ali de uma certa forma tem convênio que é complicado, eu já passo uma fisioterapia, peço uma ressonância, mando voltar no meu dia, então até um movimento bom na emergência, faço um certo ambulatório, mas meu nível de estresse depois disso melhorou muito, porque você sai de um 220, cara, você fica internamente, e você não vê o paciente como paciente, você vê o paciente quase como um inimigo, e às vezes quando eu fico com os amigos lá, e hoje a gente também lá, né, nesse hospital, lá existe uma pós-graduação, a PUC, né, e aí eu sou preceptor, e eu falo, ó, é assim, e você tem que tratar bem justamente, o dia você vai ter seu consultório, né, você não tem que ver ele como um adversário, tem médico que vive da emergência que quase... Só falta chamar pro fight. Né? Pô, o cara tá aqui. Eu falei, cara, relaxa, deixa ele, bicho. Deixa o cara pedir o atestadinho dele, vai estressar. Daqui a pouco, infartou, viu, vai quem morre. Dai, pode fazer a sua pergunta. Então, você citou alguns pontos importantes aqui para o nosso público, né? Você falou as possíveis causas e dores, que é trabalho, né? Trabalho. Hoje a gente tem um trabalho braçal e a gente tem muito home office, né? Uhum. A gente trabalha sentado, computador, e isso causa problema na coluna. Isso aumenta a chance Aumenta a chance. Ou seja, a gente tem aquele dilema, né? A gente trabalha em casa, home office, confortável, aumenta esse índice. E a gente tem um trabalho braçal, também aumenta. Como é que a gente pode fazer para a gente tentar chegar aí a uma medida para que a gente não tenha, porque isso... Existem alguns padrões ergonométricos que a maioria... Tipo, hoje eu trabalho de home office, então, que aumentou muito, né? Com a pandemia, muitas empresas aderiram isso de forma econômica. Hoje, o centro do Rio, eu não ando muito por lá, mas ouço dizer que o que era antes da pandemia e o que é hoje depois, assim, a cidade é quase fantasma. Aqueles edifícios centrais... Eu tenho amigos que têm uma sala e falaram que era até difícil você alugar. Quando tinha, tipo, fila de espera, alguém clando uma sala dentro do edifício. Hoje, até essas grandes empresas, a maioria entregou e todo mundo de home office. E aí o que eu ouço desses pacientes, que, pô, doutor, nem um computador dão pra gente, dão um auxílio, às vezes, de R$100 pra internet. Então, eles te dão uma cadeira de forma ergonométrica. Tipo, eles não tentam, entre aspas, aliviar a responsabilidade da condição central. Você tem uma mesa, uma cadeira compatível ao seu tamanho, altura, pontinho. E óbvio que o cara de home office vai trabalhar na cama, não vai trabalhar de uma certa forma correta. Mas é aquilo também. O que ajuda a prevenir não tem jeito, é a atividade física. Porque foi aquilo que eu falei, a gente começa a envelhecer, aumenta a chance de quê? De ganhar peso, perder força muscular. Você começa, de uma certa forma, a sentar para lá, sentar para cá, e a gente pega muito desvio postural, que não chega a ser uma escoliose, é mais por justamente uma atitude viciosa, você ficar mais de um lado, então a musculatura, ela trabalha o tempo todo. Se você tiver esse lado mais forte que o outro, então não é que seja uma coisa visível, mas é uma coisa tratável. E entre aspas, foi o que eu falei, a culpa em si não é do trabalho, ele pode ser até um certo fator agravante. Normalmente, a maioria das vezes, a culpa é nossa, né? Se você é jogador de futebol, não fizer uma atividade física, você não vai render. Lembrando que 30 e poucos anos o jogador já começa a aposentar na chuteira, começa a voltar pro Brasil para frequentar a noite do Rio de Janeiro. Eu pegar aquela malinha de gelo aqui mesmo. Entendeu? Então, só que a gente não pode se aposentar com 30 e poucos anos, que não é a nossa realidade do brasileiro em si, mas não tem outra forma de, como eu falo sempre, a maioria das doenças, a prevenção, se você for no cardiologista, no endócrino, todo mundo vai falar em atividade física. Eu falo que é o melhor remédio, mais barato, é exercício. Até falo que isso é de uma certa forma já bem antigo, porque existe uma frase que fala corpo são, mente sã. E eu falo assim, agora eu botei a terceira. E o bolso também, porque remédio custa caro. Ah, doutor, pô, quantas vezes já vim aqui, já te mediquei aquilo. E infelizmente, às vezes a gente passa um remédio caro e não funciona. O cara quer quase te matar. Só que você tem que falar, ó, infelizmente nem tudo que é bom pra você é bom pra ele. E é caro, mas às vezes a gente tentou outros tratamentos que não deu certo. E a gente tem que pular para outro. E mas pô, e aí, o que eu faço? Infelizmente é isso, meu querido. Não funcionou com você. Isso é normal, como a maioria das terapias do modo geral. Nem sempre funciona. E aí, isso é para você convencer, às vezes, uma pessoa com nível cultural menor, que às vezes, como
até acho que já comentei anteriormente na outra entrevista, o cara é pedreiro, ele acha que tá fazendo atividade física. Aí você tem que dar esse exemplo igual do jogador de futebol, falar, ó, você tem que melhorar a sua condição física justamente para melhorar até de uma certa forma o seu desempenho no trabalho e diminuir a chance de você ter os tipos de problema. Por exemplo, um cara que bota piso, muito tempo agachado, né? Posição ruim, né? Hostil. Então isso aumenta a chance de ter um problema. Então se você não fortalecer e alongar a sua musculatura, a chance de futuramente você ter um problema, digamos, de coluna, aumenta bastante. E aí o cara vai falar, não, mas a culpa é do meu trabalho. Sim, ele, como foi o que eu falei, ele pode ser um agravante, mas você também, o que você fez para diminuir a chance de você ter um problema? Nada, só trabalhei, não sei, aí eu até falo, pode ser que de repente eu nunca tivesse tido esse tipo de informação, né? A gente cansa de pegar paciente com esse tipo de trabalho braçal, né? Que acha que, não, mas eu trabalho, ou então, às vezes a gente conversa também com as mulheres, não, ando muito, vou no mercado, vou ali, isso não é trabalho. Eu não estou dizendo que às vezes fala, se você chama às vezes assim, você está sedentário, não, mas eu vou no mercado, não. Você pode ser até uma forma ativa, mas você, para melhorar a condição física, não tem outra coisa. Os pessoal pedem também, passa uma vitamina que eu estou cansado. Aí eu tenho que falar, não, vamos ver, se você não tiver nenhuma contraindicação, a gente passa um estimulante, uma cafeína, uma taurina, que a gente brinca até para tirar sua preguiça, porque o que melhora cansaço é exercício. Não tem... A vitamina a gente tem que dosar para ver se você tem algum tipo de carência. Aí você vai entrar com a vitamina, mas aquele, não vou falar nome, um polivitamínico X. Esse tipo de polivitamínico é para quem tem paciente acamado, com dificuldade, para dar uma complementação. Aquilo ali não vai te dar mais energia, no máximo vai te ajudar a ganhar peso. Só isso. No máximo, não vai substituir a parte para melhorar cansaço. Não tem jeito, é exercício. E eu queria pegar o gancho, né, para poder dar a dica para o nosso público. Então, você sugere que as empresas tenham cuidado, né, com seus funcionários que trabalham home office. De repente, ter a preocupação de ter uma cadeira, né, para melhorar a postura, né, e a questão do exercício também, que eu queria te perguntar. Que tipo de exercício a pessoa pode fazer? Ela pode fazer musculação, caminhada, corrida, hidromassagem, todos ou alguns? O que você dá essa dica aí para o nosso público? Então, de início, né, desde que ela não tenha nenhuma limitação cardiovascular, eu falo que você pode fazer tudo. Eu brinco até assim, eu perguntei namorado? Tem, quem escolheu? Fui eu, mas por que você escolheu esse namorado? Porque eu gostei. Então, a atividade é isso. Não adianta eu falar, por exemplo, faz natação, que é um dos, né, mais recomendados até. Pô, doutor, não sei nadar, não gosto, tem vergonha de, às vezes, ficar de maiô. Então, eu falo, então, você tem que se adaptar a alguma coisa que você gosta. Não adianta eu, entre aspas, mandar você fazer. Eu já te dei a orientação. Agora, quem vai escolher o porquê é você. A musculação é importante, né? Tanto que, normalmente, vamos voltar um pouco pro jogador de futebol, ele faz lá o cardio dele, né? Para melhorar a condição cardiorrespiratória, lá, a resistência física, mas ele tem que fazer a musculação. Porque só ganha músculo fazendo musculação. A musculação é aquela mesmo, porque é aquela musculação mais exagerada, a gente sabe que não é, vamos dizer assim, usou alguma coisa que cresceu daquele jeito. Então é a musculação normal justamente para melhorar a qualidade muscular. E hoje também existe, para pessoas que já entram nesse processo, existe já suplementos para sarcopenia hoje. Tem bastante, hoje a indústria está mudando um pouco o seu viés de prevenção. Então hoje existe bastante suplemento que ajudam na sarcopenia, o sexo feminino que já tem alguns tipos de cálcio com ácido hialurônico, com HMB, que são coisas que ajudam tanto na parte osteoarticular, quanto na massa óssea, quanto na massa muscular. Porque o exercício também ajuda a melhorar a osteoporose, né? Por quê? Quando a gente faz a hipertrofia. E o sangue também, de uma certa forma, ele passa no osso, né? Através daqueles poros. Então, o corpo ele é uma máquina inteligente, ou uma máquina inteligente. Então, ele fala, se ele tá... por que ele faz a hipertrofia? Porque ele sabe que você não vai aguentar. Então, dá aquela dorzinha do início, que é a quebra, né? Para aumentar a massa muscular, e o osso a mesma coisa. Então, por isso que como eu já disse, é o melhor remédio, mais barato para a maioria dos problemas de saúde. Estresse, massa óssea, massa muscular, as dores osteoarticulares. Então, eu brinco, às vezes eu falo, cara, eu tô cansado de falar exercício. Eu brinco com um paciente que, e é isso? Aí eu vou e explico a parte. Então, é uma coisa que hoje a Organização Mundial da Saúde fala que, no mínimo, exercício, caminhada, hidroginástica, pilates, são 4 vezes por semana. E exercício mais intenso, corrida, crossfit,
São 3 vezes, isso é o mínimo para justamente melhorar a sua condição física. A gente pega muitos pacientes masculinos, faz exercício, faço. O que você faz? Jogo bola todo domingo. Aí eu falo, não, isso não é... Mas como assim não? O jogar bola todo domingo é bom para comer um churrasquinho, tomar uma cerveja e bater um papo e aliviar o estresse, mas não vai melhorar a sua condição física, né? Então tudo isso tem que explicar como faz caminhada. Às vezes pega o paciente, faz caminhada, como é que faz? Devagar? Doutor, eu vou devagarzinho. Se você não começar a tentar acelerar esse passo, você não vai acelerar seu metabolismo, você não vai queimar, vamos dizer, aquele açúcar que está sobrando, aquela gordurinha, ou seja, você não vai melhorar a sua condição física. Então você tem que passar, porque ele acha que o simples fato de estar andando 1 hora, 2 horas, se você não otimizar isso, aí, diminui então um pouco o tempo, tenta acelerar mais. Aí você vai ter o resultado que você quer, que é melhorar a dor, melhorar o cansaço, essas coisas. Rapaz, pra te falar, eu vou ter que consultar a nossa terapeuta que tá ali aguardando para fazer a entrevista, a nossa amiga Aida Ferreira, para sair da procrastinação, porque vou te falar, hein? Vou parar de entrevistar pessoas assim, fala de exercício. A gente se sente até. O podcast do Pesadão, todo mundo me induzindo a fazer exercício, mas infelizmente vou ter que fazer esse exercício aí. Fábio, obrigado pela participação. Dai, obrigado. Eu que agradeço aí também. Pela essa parceria aí. Foram ensinamentos importantes, né? A gente conseguiu um tempo ainda curto, porque tem bastante coisa pra gente esmiuçar, mas a gente vai contar até inclusive com a audiência de vocês para poder chamar de novo. Quero saber disso, quero saber disso. Isso, a gente leva a pauta para ele e traz ele de volta. Manda as perguntas aí no vídeo, compartilha, porque são dicas muito importantes, né? Dica de saúde e bem-estar, não é mesmo? Maravilha. Considerações finais. Fala para mim como é que faz para entrar, para te achar na rede social, enquanto eu consigo parar isso aqui. Então, eu tô na dívida quanto ao Instagram, né? Aí eu falei, cadê o Instagram? Não tem Instagram, não é de rede social. Mas vamos mudar isso aí. Vamos. Assim como eu vou ter que mudar. Assim como é que eu tenho que mudar minha questão em relação aos exercícios físicos, ele vai mudar. A gente ajuda ele. Não, eu já estava até conversando antes aqui com a Dani, a gente fazer um perfil aí profissional para ajudar, né? De uma certa forma, dúvidas que as pessoas têm, perguntas, e aonde achar a gente para quando precisar de uma consulta, coisa assim mais a fundo, ficar mais fácil. Maravilha. O senhor ainda está sem rede social, show de bola. Mas como é que faz para te encontrar? Tem telefone? Tem um meio de encontrar? Site? Eu trabalho hoje no Caxias d'Or, no ambulatório, quarta tarde e sexto dia inteiro. No Hospital Balbino também no ambulatório, terça de manhã. Na Medical Force, que é uma clínica também em Caxias, na quarta-feira de manhã. Quinta-feira eu tô na Casa de Saúde e Maternidade Terezinha de Jesus, lá na emergência. Normalmente são esses os locais, se eu não esqueci nenhum. Bom, maravilha. Trabalho também, esse é mais onde eu trabalho pela Prefeitura também de Belfor Roxo, também na terça-feira e segunda-feira. Maravilha, maravilha. O senhor está convidado para participar também da entrevista, vou conversar com ela, porque a gente pode fazer uma dobradinha no lançamento da revista Monte Web Magazine, né? E também está convidado também para participar do evento Monte Web Negócios Mente Brilhante, que é uma mente dessa brilhante, né, que fala sobre ortopedia e trauma e dores. Acho que é interessante, vai acrescentar muito aí as outras mentes brilhantes, cada um com a sua expertise. Obrigado aí pela participação. Dá aquele like, se inscreve no canal. E como é que faz? Como é que faz para falar? Fala aí, vende teu peixe aí da D360. Galera, vocês que precisam de assessoria de imprensa, marketing digital, site, pode contar aqui com o nosso time da D360. Procura lá a gente no nosso Instagram, agência D360, que a gente vai te dar todo o suporte que você precisa, viu? Maravilha, maravilha. Deus é o dono do lugar. Tamo junto. Beijo do Pesadão. Até a próxima. Beijo também. Até. Obrigado aí pela oportunidade.